Muito bom dia, boa tarde para você, vestibulando de medicina, que está buscando aperfeiçoar os seus conhecimentos na área de linguagens do Enem. Eu sou o professor Felipe Pereira, especialista nessa área, criei o método IHM e nesse vídeo vou resolver uma questão do Enem de 2024 e 24 e mostrar para ti qual é o padrão que ela cobra e como esse padrão já se repetiu em outros anos do Enem. Isso tem muito valor se você estiver olhando para o Enem de 2025, porque afinal de contas, assim você pode construir um caminho de preparação muito seguro, no qual você instala as habilidades no seu olhar, reconhece os padrões e aumenta os seus acertos, aumentando também, obviamente, a sua chance de aprovação no curso mais concorrido do Brasil, que é Medicina. Antes de resolver a questão, quero deixar aqui o meu convite para que você participe da nossa Black Friday, a Black Friday IHM, que vai ocorrer no fim de novembro, agora de 2024. Será a melhor oportunidade do ano para você entrar no meu curso, a plataforma Linguagens IHM, e fazer parte dessa comunidade que leva muitos alunos todos os anos acima dos 40 acertos em linguagens e acima dos 700 pontos nessa área, beleza? Muito bem, a questão que eu vou resolver com você aqui é a questão do filho adotivo. Não tenho como ter certeza em que momento você está vendo esse vídeo, mas se você estiver vendo próximo do Enem de 24, né? Ainda de repente em novembro de 24, com certeza você lembra, foi uma das questões que mais gerou dúvida. Inclusive, houve bastante discrepância entre os gabaritos extraoficiais nessa questão. É importante destacar que esse vídeo está sendo produzido e publicado antes da divulgação do gabarito oficial. Então, assim, eu consigo te mostrar qual é a alternativa certa, na minha opinião, e você consegue ver qual foi o raciocínio usado para chegar na resposta certa. Beleza? Muito bem. Essa questão aqui, questão 29 do caderno verde, esse foi o caderno que eu consegui na internet com melhor definição nesse momento. É uma questão em que nós temos, é uma questão de literatura, em primeiro lugar, e nesse trecho literário nós temos um narrador que fala sobre o seu irmão, que é um filho adotivo, né? Então, fica evidente que nós temos um filho biológico falando de um filho adotivo, né? Dois irmãos, tá? E a pergunta é a seguinte: eu sempre gosto de começar pelo enunciado, porque o enunciado se transforma num guia para a leitura do texto. Assim a gente vai para o texto buscando aquilo que o enunciado pediu. Essa é a forma mais rápida e eficaz de leitura das questões de linguagens pela minha experiência, ok? Então, a pergunta é: das reflexões do narrador, a partir das reflexões do narrador, apreende-se uma perspectiva que associa a adoção a quê? Então, nós podemos deduzir, na verdade, identificar, né, uma perspectiva, um ponto de vista do narrador associando a adoção a quê, né? E aí, nesse caso, fica evidente que nós temos uma questão da habilidade 17. Já vou mostrar a habilidade para ti, mas eu quero, por enquanto, que tu apenas me escute. A habilidade 17 diz o seguinte: reconhecer valores sociais e humanos. Então, a partir da perspectiva do narrador, quais serão os valores associados à adoção que a gente vai conseguir identificar? Essa é a bússola que deve guiar o nosso raciocínio. E quando a gente lê o texto, fica muito evidente que esse narrador hum, associa ao seu irmão adotivo, a adoção, perguntas inquietantes, vamos dizer assim. Fica evidente que tem algo incômodo para ele no fato de ter o irmão adotivo. Se não tem exatamente algo incômodo no narrador, a gente percebe que socialmente ele associa a adoção a questões problemáticas, a visões negativas, né? Isso fica evidente nessa frase aqui, ó. Observa. Digo, aqui no digo, tá? Onde tá o meu mouse aqui. Acho que você tá vendo, né? Digo que meu irmão é filho adotivo e as pessoas tendem a assentir com solenidade, disfarçando qualquer pesar. Olha essa frase agora. Baixando os olhos, como se não sentissem uma ânsia de perguntar mais nada. Talvez essas pessoas compartilhem da minha inquietude.
Ou seja, eu fico meio. Eu tenho uma inquietude em relação a esse assunto. E as pessoas, quando eu falo que eu tenho um irmão adotivo, também têm. Um irmão que é filho adotivo também ficam com essa inquietude, né? E aí o texto vai evoluindo e parece que essa inquietude vai crescendo dentro do narrador. E a última pergunta meio que mata a questão, que é ele termina se perguntando, filho de quem? Então observe, cara, se tu é irmão de um filho, né, adotivo, ele é teu irmão e ele é filho dos teus pais. Ponto final. Supostamente essa é a ideia da adoção. Quando uma família adota uma criança, aquela criança é filha. Ponto. Ela só não nasceu da barriga, né? Não é filha biológica, mas é filha. Inclusive, o próprio narrador traz esse questionamento: olha, meu irmão é filho dos meus pais. Ponto. Só que na real não é assim que ele percebe. Então, observa, nós temos um narrador que vem trazendo uma inquietação sobre o fato de seu irmão ser filho adotivo, e no final ainda do texto, ele termina perguntando: mas de quem que é filho essa pessoa? Se diacho desse meu irmão é filho de quem, afinal de contas, né? Então, do ponto de vista da estrutura do texto e dos valores associados à adoção, nós temos a adoção sendo associada a valores negativos. Porque pensa junto comigo, observa como isso é uma representação, isso é só uma perspectiva. Você acha que todas as pessoas têm esse tipo de inquietude em relação à adoção? Você não concorda que nós poderíamos ter um texto literário, ou até, enfim, pensar em situações de famílias que a gente conhece que têm filhos adotivos, em que a adoção é associada a outras perguntas, a outros valores? Nós não poderíamos falar sobre a adoção se questionando sobre como, às vezes, pessoas nascem para pertencer em uma família e acabam pertencendo a outra família que tem muito mais a ver com elas do que a sua família biológica? Será que a adoção não pode ser associada aos caminhos da vida, aos acasos da vida, a uma pergunta existencial de o que nós somos em essência? Será que a adoção não pode ser associada a valores como doação, cuidado, a ideia de o que é ser pai, o que é ser mãe, que talvez seja uma ideia que transcenda os aspectos biológicos? Você está percebendo que existem outros valores aos quais a adoção poderia ser associada? E nesse texto, a partir das reflexões do narrador, a gente identifica uma perspectiva, porque existem várias perspectivas possíveis sobre a adoção, mas essa perspectiva aqui descrita no texto está associando a adoção a valores negativos. Percebe que para você executar esse raciocínio, existe por trás uma habilidade que é reconhecer a presença de valores sociais e humanos. E essa habilidade se desdobra nessa questão, na identificação de qual é a perspectiva na verdade não, de a que essa perspectiva associa à adoção. E aí, na minha opinião, o gabarito, a alternativa certa, só pode ser a letra A. Representações sociais estigmatizadas, né? Ou seja, estigmatizado é aquilo que carrega um significado negativo. Perfeito? Como se fosse inerente à adoção uma reflexão que traz inquietude, que traz uma reflexão com pesar, que traz mazelas do passado sobre toda pessoa adotada traz mazelas do passado, né? Isso é uma verdade universal. A gente fez uma pesquisa, pessoas que não são adotadas não têm mazelas do passado, né? Então, isso não é uma verdade universal, isso é uma perspectiva, uma representação social estigmatizada da parentalidade. Por isso, o gabarito é letra A, tá? Outra coisa que mata a questão é, bom, para quem não conhece, se você me acompanha há bastante tempo, peço um pouco da sua paciência, porque eu sempre tenho que falar com quem está chegando agora. Essa aqui, para quem está chegando agora, é a matriz de referência do Enem, o documento mais importante e mais ignorado na preparação para o Enem. Haverá um dia em que 100% das aulas preparatórias para o Enem no Brasil vão ter que passar por esse documento. Beleza? Você printa, você grava o que eu estou falando e dentro de alguns meses ou anos você me cobra se isso não vai acontecer, porque eu estou dizendo que vai. Na matriz de referência do Enem está previsto
que na área de número 5 de linguagens, na competência de número 5 de linguagens, que é a competência de literatura, existe uma habilidade que é reconhecer a presença de valores sociais. Eu quero que você grave essa palavra aqui. Valores sociais, tá bem? Sociais. E agora você olha para a alternativa da letra A. Representações sociais. É a mesma palavra, sendo a resposta certa, na minha opinião. Perfeito? Então, observa que a relação entre a matriz de referência e a prova é tão evidente que muitas vezes os conceitos-chave da habilidade aparecem na alternativa certa. Felipe, por que que não é a letra D de dado? Muita gente marcou a letra D de dado nos gabaritos extraoficiais, inclusive houve divergência nessas duas alternativas, letra A ou letra D. Por quê? Porque o conflito entre o termo técnico e o vínculo afetivo não explica os valores, o valor social associado à adoção. Porque o que acontece aqui? No início do texto, o narrador nos fala o seguinte: meu irmão é filho adotivo. Filho adotivo traz uma tecnicidade no termo, é um termo técnico, filho adotivo, que contribui para a sua aceitação social. Há uma novidade que, por um átimo, ou seja, por um milésimo de segundo, absolve das mazelas do passado, que parece limpá-lo de seus desejos, de seus sentidos indesejáveis. Só que a partir daí, ele começa a dizer que esse termo técnico, inicialmente parece limpar de desejos, né, de sentidos indesejáveis, mas ao longo do texto ele vai trazendo reflexões que revelam a sua inquietude, que as pessoas baixam os olhos, né? Como eu expliquei previamente, tá? Beleza. Agora, o que que eu tô querendo dizer? Que essa referência ao termo técnico filho adotivo não está em oposição ao vínculo afetivo. Na verdade, está em oposição às representações sociais estigmatizadas que ele vai construindo. Percebe? Então, para que a letra D de dado fosse certa, a gente teria que ter um texto que botasse assim, cara, o meu irmão é um filho adotivo. Filho adotivo é um termo técnico. Esse termo técnico parece que ele se transforma simplesmente num elemento da tabela periódica, carbono quiral, filho adotivo. Só que esse cara parece que nasceu para ser meu irmão. Eu amo ele como se ele tivesse saído da mesma barriga que eu saí. Parece não que ele veio para minha família, mas parece que a gente se reencontrou. E por isso que com o filho adotivo é um termo técnico demais, que não combina com o vínculo afetivo que eu tenho com ele. Aí a gente poderia dizer que existe um conflito entre termo técnico e vínculo afetivo, que não é a verdade. Não é o que acontece, tá? Então, por isso que não é a letra D, na minha opinião. Não saiu o gabarito oficial ainda, mas eu tenho muita convicção do que eu estou falando. Se eu errar a questão, eu aqui vou refletir sobre o meu erro e provavelmente vou trazer uma nova explicação. Mas eu gosto de trazer essa visão no momento em que nós não temos o gabarito oficial, para que você construa o raciocínio e veja o que que tem por trás das minhas tomadas de decisão, para que você comece a tomar as suas fazendo a prova ou decidindo em quem você vai confiar a sua preparação, porque você tem que confiar a alguém. Perfeito? Essa é uma orientação bastante importante. Vamos mais um pouquinho, aproveitar que você vem até o final do vídeo, você é esse tipo de pessoa. Observe essa questão do Enem de 2022. Ó, fui para outro ano de Enem, em que nós temos uma questão que traz uma reflexão sobre carnaval, tá? E olha a pergunta. O personagem vincula ao carnaval atitudes e valor e reações coletivas diante das quais esse personagem expressa o quê? Eu não vou me aprofundar muito nessa questão, até porque eu acho que já tem aqui no meu canal um vídeo resolvendo, mas eu quero que você perceba que nas duas questões nós temos uma personagem observando um fenômeno social, vamos dizer assim, a adoção na questão de 2024 e o carnaval na questão do Enem de 2022.
E o desafio que a questão está nos propondo é que a gente reconheça quais são os valores que essa personagem expressa em relação a esse fenômeno social. Eu estou tentando te mostrar que nessas duas questões, uma em que uma personagem fala sobre o seu irmão que é filho adotivo, outra em que uma personagem fala sobre como ela sente, vivencia e experiencia o carnaval, nessas duas questões nós estamos sendo desafiados a reconhecer a presença de valores sociais e humanos em textos literários. E, portanto, você vai aumentar muito as suas chances de acertar as questões dos Enems futuros que você vai fazer, ou do Enem futuro, porque você só tem mais um Enem na sua vida, que é o Enem da sua aprovação, você vai aumentar muito a chance se você instalar esse raciocínio no seu olhar, se você se dedicar a isso, se você tiver uma lista de questões dessa habilidade, se você tiver um professor que está fazendo isso há uma década. Muito prazer, esse sou eu, tá? Então, eu não vou aqui resolver a questão inteira porque eu acho que ela já está resolvida no meu canal, porque isso demoraria muito tempo, mas eu tô querendo só te mostrar esse padrão de raciocínio que expressa, né, a essência da prova, que são as habilidades. E por isso, você instalar essas habilidades no seu olhar é muito mais efetivo na sua preparação. É por isso que os meus alunos têm tanto resultado, tanto resultado. Muitas pessoas podem copiar os meus ensinamentos. Muitas pessoas podem tentar reproduzir, mas é muito difícil elas copiarem a quantidade de alunos meus que tiram notas excepcionais em linguagem. Então, se você quer passar em medicina ou um curso de alta concorrência e precisa de uma nota excepcional em linguagens, convido você a fazer parte dos alunos IHM, dessa comunidade chamada comunidade IHM, em 2025. Beleza? E se você estiver vendo esse vídeo ainda em novembro de 24, você pode entrar na Black Friday e HM, uma oferta diferenciada, enfim, com uma série de coisas especiais que a gente está preparando para a galera que vai confiar na gente agora, tá bem? Um forte abraço. Deixe seus comentários aqui no canal se você quer que eu resolva outras questões do Enem de 24, quais você quer, as que mais aparecerem eu vou priorizar. E nos vemos ou nos próximos vídeos do canal, ou caso você queira alto desempenho dentro dos cursos IHM. Forte abraço, até a próxima.